Vou atender à tarde. Aí. Só tá entrando aí. Então, mais um minuto, a gente começa falando e aí O pessoal depois vem. vai... Tá, beleza. Deixa eu... Então tá. Bom, pessoal, boa tarde. Inicialmente a gente pensou, a gente viu que teve uma enxurrada de artigos relacionando atividade física e câncer, né, e prevenção de câncer nos últimos 10 anos aí. E tivemos uns 4 ou 5 artigos interessantes que foram lançados agora em dezembro. E aí a Ana, conversando com a Ana Paula, a gente quis ver se dava certo falar alguma coisa sobre isso para vocês, né? A gente viu que menos da metade das pacientes que trataram de câncer de mama participam de alguma forma de atividade física regular e que em torno de 1/5 apenas dos oncologistas têm encaminhado as pacientes para fazer atividade física regular. Então a gente queria falar alguma coisa a respeito. Inicialmente, a gente tem 7 tipos de cânceres que já têm fortes indícios de que a atividade física reduz o risco de ter esses cânceres, né? Entre eles, cólon, intestino, mama, bexiga, rim, esôfago e estômago, e endométrio. Tá? Então, esses têm bastante dado suficiente já para a gente recomendar a prática regular de atividade física. Além disso, por que a atividade física pode reduzir a incidência de câncer, né? Ela diminui fatores inflamatórios na corrente sanguínea, diminui gordura. Gordura é um fator que pode levar a aumento da incidência de câncer. Ele diminui a formação de novos vasos sanguíneos. Ele regula a quantidade de hormônios, né, na corrente sanguínea e diminui o processo inflamatório, metabólitos inflamatórios também na corrente sanguínea. Tudo isso pode levar à redução desses tipos de câncer que a gente falou de forma bem simplificada. Além disso, no geral, o que é recomendado que a gente fala quando a gente fala de atividade física? Mas, praticamente todos os estudos falam de exercício aeróbico, né? Que é aquela atividade física corrida, esteira, natação, entre outros. E alguns falam que o ideal seria 3 vezes por semana de exercício aeróbico e pelo menos 2 de exercício resistido, no caso musculação. Alguns falam em pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, de moderada a intensa, que seria aproximadamente 30 minutos por dia, 5 dias na semana. E esse moderado a intensa, quando a gente fala, não é caminhar com a comadre, batendo aquele papinho. Tem que ser uma atividade física que falta ar, que seja difícil fazer atividade física e conversar ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente chama de moderado a intensa. Tem alguns parâmetros, mas que eu acho que não vem ao caso aqui. E só para mais uma coisinha, além da prevenção desses cânceres que a gente falou, para mama e para intestino, para cólon, a gente sabe que mesmo durante o tratamento, a prática de atividade física reduz a mortalidade por esses tipos de câncer, mortalidade específica. Então, para mama, para intestino, que são o segundo e o terceiro mais comum na nossa região, a gente tem benefício, sem dúvida, de iniciar a prática mesmo durante ou após o tratamento. Quer falar aí, Ana, quais são os principais benefícios da atividade física? Sim. Bom, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a relação da atividade física e o câncer. Então, o Dr. Leonardo ele citou, né, alguns pontos importantes em relação à atividade física, e aqui eu vou falar um pouco sobre os benefícios. Então, o paciente ele que passa pelo tratamento oncológico, ele permanece, às vezes, com alguns efeitos como a fadiga, né? A fadiga oncológica. Então, esse é um dos benefícios que a atividade física ela vai trazer para esse paciente, a melhora da fadiga oncológica. Em outros, como ansiedade, vou dar uma olhada aqui, sintomas depressivos, né? Questão da massa óssea. Então, esses são alguns dos benefícios que a atividade física ela pode trazer para o paciente. O linfedema também, antigamente, se entendia que o linfedema não podia, né, pessoas que fizeram o esvaziamento axilar, ou seja, fizeram a retirada de uma grande parte dos linfonodos, não poderia fazer nenhum tipo de atividade física, principalmente o treino resistido, né, ou seja, o fortalecimento muscular. Então, ir para a academia...
Só uma Pode coisinha, falar. desculpa. Linfedema, para quem não sabe, é quando a mulher faz esvaziamento axilar, né? É uma parte da cirurgia da mama que ela precisa esvaziar os gânglios da axila por ter já alguns critérios, né? Ela precisa fazer esse esvaziamento. E em torno de 20 a 30% das mulheres que submetem a esse tipo de procedimento, que hoje em dia é cada vez menos comum, mas 20 a 30% das mulheres podem ter aquele braço inchado, que tem aquela retenção de líquido no braço. Então, esse é o linfedema. Ele é progressivo, a partir do momento que ele começa, ele não volta mais ao que era antes, e aos poucos ele pode ir progredindo, aí que entram essas orientações. Certo. Então, assim, o que os estudos, né, mais atuais eles falam? Que a atividade física, o treino resistido, ele auxilia, né, ele contribui para essa paciente ela não desenvolver. Na verdade, é uma forma de prevenção para o linfedema, certo? E o que mais que a gente tem aí? A melhora da qualidade de vida. Então, isso é pontual, na verdade, na maioria dos artigos. E só que a gente tem um porém, né? Que o exercício ele não pode ser simplesmente ou resistido ou só aeróbico. Então ele precisa ser combinado, né? Com o exercício resistido, né? O treino de força. E ele fala que o treino de força é para grandes grupos musculares e junto com o treino aeróbico. E ele fala também de outros exercícios que a doutora Leonardo falou, né, em relação a ir para academia, fazer natação, e ele também cita ali o yoga, né, o pilates, como exercícios que vão contribuir, né, para a melhora dos sintomas depressivos, para a melhora da ansiedade, mas isso tem ele fala um certo critério. Então, qual é o critério? Pelo menos aí de 12 semanas para começar a ter você ter uma boa resposta, né? Isso segundo lá os artigos, mas isso também vai variar de paciente para paciente. Com relação aos parâmetros, né, que já vieram perguntar, a carga, enfim, isso vai variar muito de paciente para paciente, o tipo de tumor que esse paciente ele teve ou está em tratamento, o tipo de tratamento, né, se ele está fazendo químio, rádio, primeiro faz químio, depois faz rádio, ou às vezes o tratamento combinado, né, químio, rádio, depois vai fazer aí o uso do hormonioterapia, que é aquela medicação que o paciente pode tomar de 5 e hoje até 10 anos. Então isso vai variar. Acho que vale dizer também que a paciente deve fazer, inclusive nos dias de quimioterapia, nos dias de radioterapia, Sim. na medida do possível, né? Por exemplo, aquele dia que está com mais sintomas da quimio, ela não faz, ou faz bem lentamente, uma caminhada, que seja, melhorou um pouquinho, pode voltar a fazer. Para as mulheres que não faziam atividade física antes do tratamento, vale dizer começar com uma carga ou com uma intensidade mínima e aos poucos ir sentindo e melhorando e aumentando tanto a carga quanto a intensidade na medida do possível e sempre que possível sob supervisão. Isso. Porque às vezes o paciente ele tá ali sentindo essa fadiga oncológica, que seria isso, né? Seria esse cansaço. Então, essa vontade de querer ficar mais deitado, né? Economizar energia, que a gente fala. Então, na verdade, você pegar essa energia e usando dela, né? Então, quando que o paciente ele não vai querer fazer exatamente nesse ponto? Quando os sintomas eles estiverem mais acentuados, quando às vezes tem alguma alteração no exame, a gente precisa analisar também a performance desse paciente, né? O que seria isso? Seria, porque às vezes os exames estão bons, né? Dentro da medida que ele pode fazer o tratamento naquele dia, mas ele não está em boas condições, né? Tem uma avaliação pelo oncologista que ele não pode fazer, né, a mesma quimioterapia e a gente acaba poupando esse paciente tanto do exercício quanto da quimioterapia. Acho que vale dizer também que a gente tem que pensar qual paciente que... A maioria dos pacientes eu acredito que podem iniciar a atividade física supervisionada sem uma outra avaliação, mas alguns pacientes vale a pena a avaliação do cardiologista ou do clínico para ver se tem algum paciente muito hipertenso, um paciente que a gente não sabe se poderia iniciar de cara a atividade física, então vale a pena ser avaliada e ser liberada pelo médico assistente. Isso. E uma dúvida também que é bem comum, se o paciente ele pode fazer fisioterapia, se ele pode fazer atividade física durante o tratamento e após o término do tratamento. Então, como, né, só reforçando, ele pode fazer durante o tratamento quimioterápico, né, durante a radioterapia, na verdade, isso é muito importante. Então, a gente teve também um estudo recente para câncer de intestino,
avançado, né, metastático, a importância da atividade física, dos exercícios, né, durante aí a quimioterapia, né, ou até mesmo para pacientes, a gente pensa também, né, que paciente em cuidado paliativo, né, que já está aí com uma doença bem mais avançada, que não pode fazer nenhum tipo de atividade física, não pode fazer fortalecimento, mas pode e deve, e é muito bom para o paciente, até porque para preservar o máximo de autonomia, né, o que ele conseguir realizar de forma mais independente. Com certeza. Eu acho que não sei se a gente ficou claro, mas durante a quimioterapia, a atividade física pode também melhorar os sintomas da própria quimioterapia. Né? A paciente pode ter menos sintoma, menos fadiga, se ela estiver engajada em fazer. A gente até tem uma paciente que a gente comentou, nossa, que faz bastante atividade física e está em quimioterapia com a gente, tem tido uma resposta, claro que isso é individual, mas tem tido uma resposta interessante aí aos sintomas da quimioterapia. Isso é bem, bem legal. Então, assim... Ô, Ana, pode falar. E com só relação à pra... atividade física no pós-operatório? Como é que fica? Paciente operada, vai voltar, pode reiniciar a atividade com quanto tempo mais ou menos? Como é que fica essa orientação? Geralmente um mês, né? Já começa a se movimentar, às vezes até menos de um mês, né? Pra gente pensar, porque a gente pensa aí para aquela do imobilismo, né? Então a gente precisa fazer com que essa paciente ela se movimente o mais precoce possível. Então, às vezes, até no mesmo dia da cirurgia, o médico, sei lá, independente da cirurgia, o médico já pede, né, para que esse paciente ele vá se mobilizando, a fisioterapia ela já vai no quarto desse paciente, né, para fazendo alguns movimentos para não congelar, né, para que o paciente ele comece melhorar esses movimentos, né, melhorar o mais precoce possível. Então, quanto mais mais restrição cedo, tiver, vai ser mais difícil depois da mais fisioterapia difícil. conseguir ajudar a voltar. Então, a gente teve um caso, né, bem importante, de um pré-operatório de pulmão e que foi feito um treino de resistência. Então, assim, tudo dentro daquilo que o paciente ele conseguia fazer, né? Mas foi feito o treino de resistência associado ao treino aeróbico. Então, o tempo de permanência dele no pós-operatório, né, ali na UTI, ele foi muito pequeno e essa paciente logo foi para o quarto. Então, isso provavelmente, lógico, né, vai virar a gente sempre fala dessa variação de paciente para paciente, porém, a gente vê a importância de um treino de resistência associado a um treino aeróbico. Mas o que ela fazia? Ela fazia um fortalecimento com cargas, me recordo aí, de meio quilo a 1 quilo, tá? O que ela fazia de treino aeróbico? Ela fazia a bicicleta estacionária, né, o cicloergômetro, fazia caminhadas leves, né, ao redor do quarteirão, e assim, ela teve uma resposta E ainda muito assim já tinha boa, né? benefício. Então assim, ela fez a cirurgia, a gente fez acho que deu mais ou menos isso mesmo, deu 2 meses de pré-operatório, 1 mês e meio de pré-operatório, foi para a cirurgia e teve uma resposta muito boa. Então, assim, a gente entender que a fisioterapia, ela pode ser iniciada logo após o diagnóstico, pensando que essa paciente, ela pode ir para a cirurgia, então a gente fazer treino de força, fazer treino aeróbico, né, para que o pós-operatório dela, a permanência dela dentro do hospital seja o menor possível, e aí essa paciente, ela já iniciar existe algumas restrições de movimentos para pacientes de mama, até por respeitar, né, a cirurgia, e aí depois esses movimentos eles vão sendo liberados. Então, Sim. Então assim, a gente treinar isso. As pacientes elas ficam com muito medo, né, de levantar o braço, dúvidas muito comuns. Eu posso lavar a louça, eu posso varrer a minha casa, Tipóia, que a gente contraindica toda a não, cirurgia. tipóia não, né? Porque daí vai restringindo mais o movimento, vai dando mais alteração de função dessa paciente, não só de movimento, mas também de função. Então vai ficando mais limitado. Então é entender que esse medo ele existe, ele é real, mas que entender que é importante que quanto mais cedo, mais movimentar, melhorar. Melhor é. E para pessoas que fizeram esvaziamento, esse treino, né, de força que vai solicitar grandes grupos musculares,
ele vai melhorar os mecanismos de drenagem, tanto linfática quanto venosa, tá? Então, às vezes fica, não vou fazer e tal, aí precisa fazer, né? E aí as atividades supervisionadas, elas são as recomendadas, mas em alguns casos isso não acontece. Então, uma sugestão, na verdade, né? Procurar, e se possível, horários, né? Nos lugares que você vai fazer a musculação, enfim, que sejam menos tumultuados, né? Não pegar a academia das 6 às 8 da noite, que o 6 horas da noite professor não vai ter tempo de te ajudar. não vai ter tempo. E aí vai ficar uma coisa que você não vai poder ter esse cuidado, né? Então é possível ter o cuidado, um supervisionado dentro de uma academia que você consiga ir, mas em alguns horários que você consiga ter mais atenção do instrutor ali. Um outro ponto que a gente queria conversar, já chegando para o final aí, é com relação ao ganho de peso das pacientes após quimioterapia, né, por diversos motivos. Então, a paciente, durante a quimio, ela acaba parando as atividades físicas, as que faziam, ela acaba tendo uma predileção por uma alimentação não ideal, né, acaba comendo mais carboidrato simples, processado, mais açúcar, mais doce. Ela acaba retendo um pouco de líquido pela própria quimioterapia. Mulheres jovens acabam entrando na menopausa com a quimioterapia, que é um outro fator que vai ajudar ela a ganhar peso, e esse ganho de peso inclusive é um dos principais fatores para piora o desenvolvimento do linfedema. Então, a gente estava discutindo esses dias que as pacientes nossas têm tido um ganho de peso importante na pós-quimioterapia, e muitas vezes não é só pela alimentação, é por ficar mais parada, por abandonar qualquer tipo de atividade, ficar mais sedentária mesmo. E isso a gente tem que insistir para que não aconteça. E aí a gente vem observando, na verdade, que não são apenas 2 quilos, né? Não é 1,5 kg. Na verdade, às vezes são 7 quilos, 8 quilos acima do peso. E esse acúmulo de gordura, né? Ele contribui, na verdade, né, para ir um risco, né, do aumento do edema, né? Na verdade, do edema não, do linfedema, né? E também para outras doenças, né? Doenças cardiovasculares, enfim, entre outras que são relacionadas ao aumento, né, ao ganho de peso. Então a gente bate muito nisso, né, para que a paciente ela se movimente, para que ela faça algum tipo de atividade, procurar alguma coisa que seja prazerosa para ela, que seja, né, que faça ela se movimentar de verdade e não ganhe peso, porque a gente sabe que a ansiedade, né, às vezes o medo da recidiva, né, o medo da doença retornar, então acaba descontando na alimentação, né, a gente pergunta principalmente sobre o açúcar, que daí é um tema, quem sabe, para uma outra discussão, mais uma live, e é uma outra discussão que vale muito a pena. É isso aí. A Thaís aqui falou do Pilates, com certeza é uma arma importante para quem prefere o Pilates, a musculação está super indicada. Pode fazer, porque tem gente que não gosta, né, de fazer academia, de ficar repetindo, prefere outras atividades. Yoga também, a gente citou, né, yoga também, e a meditação, né, que às vezes o yoga, ele trabalha várias coisas, e o yoga, a meditação, né, que tem um efeito colateral, que é o Chemobrain, e esse Chemobrain é aquele que fala, nossa, parece que eu não lembro como antes, fico esquecido e tal, e a meditação já também é comprovado a melhora aí da memória, melhora, na verdade, da concentração, da memória. Efeito cognitivo. Efeitos cognitivos, exato. É isso aí. Beleza, eu acho que vale a pena então a gente falar dessa importância e lembrar vocês que toda consulta, se possível, quem ainda não iniciar uma atividade física, seja pacientes em tratamento, que tiveram tratamento ou que estão sob risco, né? O benefício está cada dia mais aí bem documentado com relação à atividade física. É isso aí. E é isso aí. Obrigado. Temos. É isso aí. Então tá. Obrigada. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Obrigado quem compareceu aí. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.